Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, que bom que vocês estão comigo nessa jornada para nós aprendermos um pouquinho a respeito de célula. Eu quero dizer para vocês que esse curso ele vai ficar aberto no YouTube para quem quiser assistir, tá? Mas é principalmente para nós, a comunidade Casa de Maquia, porque eu estou estudando, né? E eu estou aprendendo. E conforme eu for aprendendo, eu vou estar vindo aqui gravando essa videoaula para que todos aprendam do mesmo conteúdo que eu estou aprendendo, tá? É um grande desafio para a nossa igreja, para quem quiser plantar célula na igreja, sempre vai ser um grande desafio. Não é fácil, porque isso vai exigir de mim, vai exigir de vocês muita dedicação, tá bom? Então vamos vestir a camisa, vamos focar no evangelho, no crescimento do reino de Deus, para que nós possamos ver a igreja expandir, crescer de forma extraordinária, de forma sobrenatural, que eu tenho certeza que crescerá. Antes de mais nada, eu quero ler com vocês o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Abra a tua Bíblia, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Todos os versículos que eu falar aqui durante as aulas, durante essas séries, é como se fossem pregações que eu vou estar ministrando aqui. Tudo que eu falar aqui, eu prefiro que você pegue a tua Bíblia e você consulte ela, tá? Essas mensagens que eu estarei ministrando aqui, através do YouTube, serão como se fossem pregações que está disponível no site do DNA, que eu vou estar trazendo para você em forma de vídeo, para que você acompanhe com mais absorção, que você absorva mais. Marcos capítulo 16, versículo 15, vamos ver o que a Bíblia diz. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós vemos aqui um assunto que Jesus ele está passando para os seus discípulos, e ele está mostrando para nós um modelo de evangelismo. Ele é o nosso modelo, vamos dizer assim, né? Jesus ele é o nosso modelo de evangelista, onde ele nos ensina que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Boa parte do ministério de Jesus nós vemos que ela foi dedicada à proclamação do seu evangelho. Nós vemos que Jesus o tempo todo, em tudo que ele fazia, em tudo que ele ministrava, nós conseguimos encontrar nas Escrituras Sagradas um padrão multiplicador, eu posso dizer assim. O que é um padrão multiplicador? Todos aqueles que Jesus alcançava, se nós analisarmos a palavra, logo eles se tornavam um discípulo e um missionário. Então nós vemos que Jesus ele sempre alcançava alguém e ele enchia essas pessoas de compaixão e essas pessoas de desejo, e logo essas pessoas saíam correndo e eles queriam ganhar os seus amigos, os seus familiares para Jesus. O que nós vamos analisar aqui é esse exemplo de Jesus na vida de 3 personagens bíblicos. Nós vamos aprender assim. Personagens que eles não tinham nenhuma credenciais, eles não tinham nenhum cargo ministerial no sistema religioso, eles não eram pastores, não eram diáconos, não eram bispos, não eram evangelistas, mas são pessoas que, se nós olharmos, elas se tornaram exemplos na hora de evangelizar. Então nós vamos ver que essas pessoas têm em comum entre elas é que elas tiveram um encontro com Jesus, elas tiveram seus corações aquecidos, vamos dizer assim, inflamados com a expectativa de poder estar compartilhando o evangelho de Cristo. E experimentaram uma transformação nas suas próprias vidas, e eles acabaram correndo e indo pregar esse evangelho aos seus amigos, aos seus familiares.
Abra a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 27 até o 42. Eu não vou ler aqui, tá? Pra gente ganhar tempo, mas eu vou abrir aqui para eu poder desenvolver o texto com você. João, vamos lá, João, capítulo número 4, versículo de número 27 até o 42. Vamos ver o que a Bíblia diz pra gente aqui, ó. Versículo 27 até o 42. Vamos lá, a Bíblia diz assim: neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Eu quero ler alguns versículos anteriores para a gente entender melhor. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, o chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu sou o que falo contigo. É um texto que todos nós já conhecemos. É um texto que nós sabemos muito bem qual é a essência desse texto quando nós falamos sobre a mulher samaritana. Os samaritanos, nós sabemos que eles viviam debaixo de um forte sistema, de um forte preconceito social. Porque eles eram como se fosse uma mistura, né? Eles eram fruto de uma mistura entre judeus com povos não judeus. E isso é uma história que a gente vai ter que ler lá no Antigo Testamento para a gente compreender o que aconteceu aí. Mas nós vemos que quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vemos que isso acabou dando aos samaritanos uma identidade que ficou mal resolvida. E eles foram como se eles tivessem sido rebaixados a uma categoria de gente inferior aos judeus, né? Então parece que eles é como se eles não fossem dignos ou eles fossem pessoas menos dignas, muito menos dignas do que os judeus, né? Uma categoria de pessoas muito inferior em relação aos judeus. Somente o fato dessa mulher ser uma samaritana e ela ser considerada uma categoria inferior aos judeus já seria muito suficiente para ela jamais se sentir parte do projeto de salvação de Deus. Mas se nós analisarmos essa história, se nós pudermos ver essa história linda de amor, de paixão, de perdão de Jesus, essa história ela foi tão bem contada e muito bem assimilada pela samaritana, que nós vemos que mesmo ela com todas as razões para morrer debaixo de um jugo do pecado, da culpa que ela tinha, nós analisamos a palavra que ela não somente aceita a proposta de salvação que Jesus oferta para ela, mas imediatamente quando ela aceita essa proposta, a Bíblia vai dizer que ela vai correndo para sua aldeia para anunciar os 4 cantos da sua terra a obra maravilhosa que o profeta de Deus, no caso que era Jesus, realizou na vida dela. É muito interessante nós analisarmos essa narrativa, que os discípulos, quando eles retornam na cidade, sem nenhum relato deles terem evangelizado ninguém no caminho, deles terem falado com ninguém, a única preocupação deles era saciar a fome do corpo deles, porque eles estavam com fome, porque eles tinham ido até uma venda para comprar o que comer, né, vamos dizer assim. Então, quando nós analisamos esse fato, nós vemos que essa mulher samaritana, comparada aos discípulos, ela não tinha nenhum curso superior, ela não tinha nenhum conhecimento de capacitação, nada, mas naquele momento que ela
aceita a palavra de Cristo, ela sai correndo, ministrar o evangelho na sua cidade e contar para todos da sua aldeia o que Jesus fez na vida dela. E já nós vemos os discípulos com todo o conhecimento, por ter andado com Jesus, ter estado com Cristo, eles não tiveram a mesma atitude e não trouxeram nenhum relato para Cristo do que eles evangelizaram ou fizeram naquele caminho. Em relação aos discípulos, se nós analisarmos, enquanto eles voltam da cidade com os seus braços ocupados de compras, com bolsas de comida, por outro lado, a mulher deixou ali o seu cântaro. Ela ficou tão empolgada que ela largou tudo que ela foi fazer e ignorou as suas, vamos dizer assim, as suas necessidades pessoais e foi ministrar o evangelho à sua aldeia, vamos dizer assim. Mais um exemplo bíblico, eu disse que eu daria 3, vou dar outro exemplo bíblico, sobre o endemoniado de Gadareno. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo de número, deixa eu ver aqui, Marcos, capítulo 5, o versículo é o número 18, vamos ler o 18, 19 e o 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse ir com ele. Ao entrar Jesus no barco, suplicava ao que estava endemoniado outrora, para que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa e para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fizera e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiraram. Olha só que interessante. A história conta um experimento, uma experiência que um homem teve. A história começa falando de um homem que era perigoso e que certamente ele era evitado pelas pessoas, ele era possuído por uma legião de espíritos malignos, violento, solitário. Mas ele termina como o quê? Ele termina como um homem, e a história termina com um homem lúcido. A história termina com um homem totalmente consciente, bem vestido, comportado e cheio de compaixão, cheio de amor pelos seus conterrâneos. Após ele ter tido um encontro pessoal, libertador, transformador com Jesus, o gadareno põe o pé na estrada e a Bíblia vai dizer que ele torna-se um missionário, antes mesmo do ministério apostólico ter sido inaugurado pelos seus discípulos, pelos discípulos de Cristo. Mais uma vez, nós vemos aqui a história de uma pessoa que não tinha praticamente nenhum conhecimento. Ele teve uma experiência com Jesus e ele se tornou um missionário, um pregador da palavra, um pregador das maravilhas de Cristo na sua aldeia. A Bíblia relata que ele andou por 10 cidades em Decápolis. A palavra Decápolis, Deca quer dizer 10, Polis é cidade, 10 cidades, proclamando as boas novas da salvação e demonstrando através do seu próprio testemunho de conversão o poder transformador do Evangelho. Olha que coisa linda! Imagina você agora o impacto que esse homem deve ter causado na região onde ele morava. A Bíblia fala que por causa dele toda aquela região passou a crer em Jesus. A Bíblia fala, versículo de número 20. Então ele começou a proclamar o evangelho e todos se admiravam. Todos se admiravam. Então nós vemos aqui duas situações. A primeira situação da mulher samaritana,
ela teve uma experiência transformadora de salvação, de perdão com Cristo, saiu e foi correndo contar para os seus conterrâneos sobre a experiência que ela teve sobre Jesus. Logo, os discípulos saíram para comprar comida, voltaram, e quando eles voltam, eles não tinham nenhuma história de evangelismo que eles fizeram no meio do caminho, mas a mulher foi logo contar para os seus conterrâneos o que Cristo tinha feito. E a Bíblia diz que os seus discípulos vieram com comida nos braços, com suas sacolas, e ela largou a sua água que ela foi buscar ali. Ou seja, isso não me importa mais porque eu preciso correr para falar para o pessoal o que Jesus fez comigo. A segunda história, um endemoniado que acabou de ter uma experiência de libertação, de transformação com Jesus. Ele recebe uma ordem de Cristo, vai para tua casa, para tua aldeia e conta para todos os teus parentes e amigos o que foi feito na sua vida, o que aconteceu. E a Bíblia fala que ele volta a proclamar o evangelho em Decápolis, em 10 cidades, e todos se maravilharam da história. E eu quero contar mais uma história para vocês no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Abra a tua Bíblia aí, eu vou abrir para me ler com você também. Lucas, capítulo 5, versículo de número 27. A Bíblia diz assim, ó: passada essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentando na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aqui agora começa a história de um homem chamado Mateus. Logo que ele aceita o convite de Jesus para segui-lo, ele deve ter argumentado: mestre, eu posso até ir, eu vou, mas esta noite está marcada uma festa lá na minha casa e tipo assim, o que eu vou fazer? Eu devo cancelar a festa? Porque é uma vez que eu vou te seguir, uma vez que eu vou estar contigo, uma vez que agora eu não pertenço mais a esse ciclo de pessoas, eu devo desmarcar essa festa? Se nós analisarmos o contexto, ou melhor, se nós analisarmos nos dias de hoje, vamos dizer assim, se você tá falando para uma pessoa que ela é religiosa, logo ela vai falar o que para você? Meu, você não faz parte mais desse povo, desmarca essa festa, mas agora você não vai mais, não vai poder mais estar no meio desse povo. Você tem uma festa marcada, mas agora você precisa de desmarcar porque agora você é um servo, você é um crente, vamos dizer assim, e desmarca a festa, avisa seus amigos, porque agora você é crente e você não pode mais se misturar com eles. Isso é uma época onde nós éramos religiosos e nós pensávamos assim, mas nós temos que entender que Jesus ele não veio implantar uma religião, e ele muito menos ele veio trazer um peso de fardos legalistas sobre as nossas vidas, sobre os nossos ombros. É impossível nós imaginar Jesus respondendo a Levi, a Mateus, e falando assim: cara, que nada, mantenha a festa e eu vou com você. Faz a festa, deixa a festa com seus amigos e eu vou lá com você. Você vai dizer para os seus amigos que o significado importante, você vai dizer para os seus amigos a importância que é que você me encontrou no meio do caminho e agora você anda comigo. Então nós vemos aqui que nós podemos observar que Jesus ele não quer que nós percamos o nosso ciclo de amizade social, o nosso ciclo de amigos, pois
é muito importante que as pessoas que estão à nossa volta, elas tenham a oportunidade de ver e de crer em Jesus através da nossa influência. O lugar aonde nós nos movíamos antes do nosso encontro com Jesus é o nosso primeiro campo missionário. Nós temos que, quando nós entendermos isso, nós vamos começar a frutificar de forma extraordinária. A comunidade onde já estamos inseridos é o lugar mais fácil, de mais fácil acesso, é um lugar mais apropriado para que a gente possa compartilhar a nossa fé. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós não devemos abandonar os nossos amigos. Pelo contrário, nós temos que estarmos próximos a eles para que a gente possa, então, compartilhar a nossa fé e o Evangelho de Cristo. Nós temos que aprender. Uma lição preciosa que aprendemos com esses 3 missionários, com esses 3 personagens bíblicos, é que não é necessário um longo período de estudos e treinamentos. Não é necessário curso de teologia, não é necessário PhD em teologia, não é necessário nós sermos um mestre, um semideus, e para que nós pudéssemos então levar o Evangelho de Cristo. Eles tinham uma ferramenta mais preciosa de todas, mais preciosa do que um curso de teologia, mais preciosa do que um curso de um PhD, enfim, muito mais preciosa. A ferramenta preciosa que eles tinham era um testemunho de transformação. Eles tinham experiência com Cristo. Como o apóstolo Paulo, ele mesmo afirmou: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu não tenho e nenhum pastor tem nada contra buscar conhecimento. Nós temos que buscar conhecimento, nós temos que buscar sermos pessoas mais conhecidas do Evangelho, para nós não falarmos besteira, para não falar bobeira. Mas a maior ferramenta que nós temos em nossas vidas é o nosso testemunho de salvação, nosso testemunho de encontro com Cristo. Nós temos que lembrar que o Evangelho não é uma doutrina. O Evangelho não é uma moda. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Essa pessoa é Jesus. Eu quero encerrar para vocês essa história, essa mensagem, com a história de um missionário. Esse missionário, ele era um missionário muito experiente. Conta-se que ele foi servir numa aldeia longe, no centro de um continente africano, e ele desenvolveu uma série de estudos baseados no texto de João 3,16 e traduziu para o dialeto daquele povo que ainda não havia sido alcançado. Depois de 15 dias que ele estava ministrando naquela aldeia, ele foi surpreendido durante uma madrugada por alguns nativos, por um dos nativos, aliás, que foi chamá-lo em sua barraca, dizendo para ele que no dia seguinte ele ia viajar para outra aldeia próximo dali para pregar o Evangelho aos seus conterrâneos. O missionário, cheio de cuidado com o Evangelho, cheio de cuidado com a palavra de Deus, ele fala para o seu discípulo, que estava desejoso de ir pregar o Evangelho nessa nova aldeia. Ele olha para esse discípulo, para esse nativo, e fala: mas você começou a aprender agora o Evangelho. Você não sabe muita coisa ainda, você conhece só um versículo da Bíblia. Você só ensinei um versículo da Bíblia. Como que você vai pregar o Evangelho? E esse nativo, esse novo convertido, ele deu uma resposta que impressionou aquele missionário. E ele disse: é verdade, mestre. Eu só sei um versículo, mas na aldeia para onde eu vou, eles não sabem nenhum versículo. Onde eu vou, eles não sabem nenhum versículo. Então nós temos que
que entender que nós precisamos de levar o evangelho simples, transformador, libertador para as pessoas. Nós temos que aprender a fazer isso. Para encerrar, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías, vamos para o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, versículo de número 8. O que a Bíblia reservou para nós é, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías falando: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu desafio você a dizer sim para esse chamado. Eu desafio você a aceitar o chamamento de Jesus para levar o evangelho, para se tornar um grande evangelista, um grande missionário, levando a palavra de salvação, de libertação àqueles que ainda se encontram perdidos e sem rumo. Eu te desafio a dizer sim, eu vou, Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que nós possamos dizer sim para o nosso Senhor e que Ele possa fazer de nós um ganhador de almas dentro do nosso ciclo familiar, do nosso ciclo de amizade, tá bom? Logo depois desse vídeo, eu vou estar postando já a segunda aula. O interessante é que nós consigamos fazer pelo menos 2 aulas por semana para nós adiantarmos. São 12 mensagens. Se nós conseguirmos fazer 2 por semana, em 6 semanas, nós vamos encerrar as 12 mensagens. Essa é a mensagem, é a primeira mensagem que Deus preparou para nós, que eu já estudei lá no site do DNA e eu estou trazendo para o seu coração. Vem comigo e vamos ganhar alma. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você. Pai eterno, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas grandes coisas, grandes maravilhas que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor. Mas nós aprendemos a Sua palavra, Pai, que não é o fato do Senhor fazer por nós, mas é o fato de nós anunciarmos, proclamarmos o que o Senhor fez por nós. Levar esse evangelho simples, transformador, libertador para a vida de outras pessoas. Me capacita, Deus. Capacita a minha igreja, Senhor, para que possa levar esse evangelho transformador a outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.